Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia, glória a Deus. Enquanto o pessoal vai recolhendo aí, você pode fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Amém? Eu sei que nós já oramos, mas vamos orar mais uma vez. Sempre bom estar em comunhão com o Pai. Deus, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Nós somos gratos ao Senhor por esse tempo poderoso, maravilhoso, na Tua presença, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra virá de encontro aos nossos corações, ó Pai, e vai trazer um impacto necessário, aquilo que precisamos ouvir, compreender, entender, Pai, para avançar no pleno conhecimento da Tua palavra. Eu te louvo e te agradeço por olhos para ver, ouvidos para ouvir e boca para confessar a Tua santa e poderosa palavra. E eu sei porque sei, ó Pai, que o Senhor é muito mais poderoso do que qualquer problema, do que qualquer circunstância, ó Pai, e o inferno não poderá prevalecer contra a igreja do Senhor, ó Pai. Nós cremos e profetizamos, ó Pai, esta noite, na vida dos meus irmãos, mentes abertas, ó Pai, corações prontos para receber a Tua palavra, cura, ó Pai, no físico, ó Pai, e na alma dos meus irmãos, ó Pai, e sairemos daqui maiores e melhores do que entramos. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Aleluia. O Senhor é bom, em todo tempo Ele é bom. Fala assim comigo, o Senhor é bom. Não, dá para melhorar. Fala de novo, o Senhor é bom. Em todo tempo, Ele é bom. Você acreditou nisso que você falou? Acreditou? Então vamos fazer, que acho que dá para fazer melhor. Vamos fazer mais uma vez. Mas agora com ímpeto, amém? Vamos dizer até a tua mente se convencer, amém? Vamos lá, diz comigo, o Senhor é bom. Em todo tempo, Ele é bom. Mais uma vez, o Senhor é bom. E em todo tempo, Ele é bom. Aleluia, glória a Deus. Sabe, amados, você já viu o tema aí? Que nós vamos estar falando, o caráter de Deus. Aleluia. Acho que essa é a última aula que foi ministrada, é esse tema, né? Começou agora, pronto. Quem é que está fazendo a escola aí, já vai receber de lambuja aí, ó. Aquilo que o Senhor vai ministrar. Vai receber mais ainda. O caráter de Deus. Nós vamos saber qual é o caráter de Deus. Por isso que eu já comecei pedindo para que você repetisse comigo, que o Senhor é bom. E em todo tempo Ele é bom. A minha esposa já está se preparando, que da última vez não foi bom. Taça caiu, tem mais uma, aqui está com água, essa aqui é a minha água. Essa é de plástico, pronto. E o Senhor é bom em todo tempo, amém? Mas o caráter de Deus, quero ler o primeiro texto. Vamos lá. Abra comigo aí, não sei se tem como colocar, se puder, me ajuda muito. No livro de Daniel. Aleluia. Daniel capítulo 11, versículo 32. Eu vou ler aqui a maioria dos textos, aqui a grande maioria dos textos vai estar na versão Almeida Revista Atualizada. Então, Daniel capítulo 11, versículo 32. Não sei se vai ter como colocar, mas qualquer coisa a gente já vai lendo aqui. Diz assim, quem achou diz amém. Quem não achou diz não achei. Então vou esperar mais 10 segundos. Daniel, capítulo 11, versículo 32, diz assim, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Aleluia, faltou uns amém aí, mas tudo bem. Eu vou ler de novo para te dar essa oportunidade. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo.
Aleluia. Qual é o povo que se tornará forte e ativo? O texto diz, o povo que conhece ao seu Deus. Percebe, irmãos, que quando você começa a conhecer o caráter de Deus, quem Deus é, você se tornará um povo forte e ativo. Um povo forte que vai permanecer firme em sua palavra. Mas tem uma condição: o pleno conhecimento de quem Deus é. É necessário conhecermos o caráter de Deus. E nós vamos fazer isso aqui essa noite, para nos tornarmos fortes, amém? Oséias capítulo 6, vai ter bastante texto aí, como sempre, como de costume. Eu gosto de embasar bem aquilo que eu estou falando na palavra. Oséias capítulo 6, versículo 3. Também na versão Almeida Revista Atualizada. Oséias 6, 3. Diz assim, está aqui, né, o texto? Daqui eu não enxergo, lá vou daqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Mas eu quero ficar ali com o comecinho do texto, onde diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O texto está dizendo sobre algo que você precisa fazer. Não basta você conhecer a Deus, ser apresentado a Deus, assim como eu creio que, pelo menos a grande maioria que está aqui, ou praticamente todos, não sei, conheceram ao Senhor. Mas não basta você conhecer a Deus, saber que Ele é Deus, entregar a sua vida ao Senhor e pronto. Mas precisa haver algo da sua parte, prosseguir em conhecer ao Senhor, para que você saiba quem Deus é. Para você conhecer o caráter de Deus. Somente com relacionamento com Ele é que você vai saber quem Ele é. Somente quando você prosseguir em conhecer ao Senhor, você terá autoridade para falar do nome dEle, no nome dEle, de quem Ele é. Sem dúvidas. Quando você conhece ao Senhor, você não fica com dúvidas. Será que Ele é? Será que Ele não é? Será que é da vontade dEle? Será que não é? Será que Ele quis? Será que Ele não quis? Meu Deus, eu estou em dúvida. E agora? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Tomo essa decisão ou não tomo? Será que isso? Será que aquilo é o Senhor quem está colocando na minha vida? Quando eu passo a prosseguir em conhecer a Deus, eu não tenho dúvidas. Eu sei qual é a vontade dEle, eu sei o que Ele quer para mim, por causa da sua santa e poderosa palavra. Vocês me conhecem? Quem aqui me conhece? Hã? Talvez vocês me conheçam por saber quem eu sou. Aquele ali é um pastor Eliezer. Mas eu vou dizer algo para vocês, nenhum de vocês me conhece como a minha esposa me conhece. Porque ela convive comigo. Ela sabe das minhas falhas, ela sabe das minhas dificuldades, mas ela também sabe do que eu gosto, como eu gosto de dormir, como eu gosto de o que eu gosto de comer, como eu gosto de me vestir. Ela conhece até o meu cheiro. Se ela olhar para a minha cara, ela vai saber se eu estou bem, se eu não estou bem. Se ela olhar para a minha cara, ela vai saber o que eu praticamente posso estar pensando. Ninguém me conhece mais do que a minha esposa. Por quê? Porque nós temos intimidade. Porque nós temos relacionamento. Porque um dia nós nos conhecemos e decidimos nos casar. E então nós prossigamos em nos conhecer diariamente. E é isso que o texto está dizendo. Está dizendo. Conhecemos ao Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor. Alguém aqui conhece o Neymar? Acho que ninguém conhece o Neymar. Todo mundo sabe quem é o Neymar. Mas você sabe qual é a comida que ele mais gosta?
Alguém sabe? Ninguém sabe. Você sabe qual é o perfume que ele usa? Você sabe o que ele mais gosta de fazer aos finais de semana? Talvez se você for fofoqueiro, você vai lá pesquisar nos sites de fofoca para saber da vida dele, do que estão falando por aí. Tem gente que sabe mais da vida do Neymar do que da própria esposa, do esposo. Mas você não tem como você conhecer profundamente aquele que você não tem convivência, relacionamento. E para conhecer ao Senhor, você precisa se relacionar com Ele todos os dias. Você está entendendo? É algo muito básico, você conhecer ao Senhor. Muitas pessoas conhecem a Deus superficialmente. Mas Ele quer que todos nós conheçamos intimamente e profundamente. Eu sei que eu estou chovendo no molhado, mas é importante você saber isso. Essa sempre foi a vontade de Deus, se revelar a sua criação. Deus o tempo todo se revelou à sua criação. Se revelou quem Ele era, quem Ele é. Deus não quis ficar escondido. Porque tem muitas pessoas ainda que acham assim, não, sabe o que é, pastor? Porque Deus, aleluia, Deus é mistério. Deus não se revela a ninguém. Quem somos nós? Que ousadia é essa conhecer ao Senhor, a vontade de Deus? Não. Ele se revela do jeito que Ele quiser, e quando Ele quiser, como Ele quiser, se Ele quiser. Porque se Ele não quiser se revelar, quem sou eu? Irmãos, eu não sei onde está na Bíblia isso não. Porque o tempo todo, Deus buscou a se revelar. Vamos lá, primeiro Deus cria o homem, depois de criar a humanidade, Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. Eu e você fomos criados, imagem e semelhança de Deus. E desde o princípio, desde o início, quando Deus colocou o homem no jardim, o que Ele mais fez foi se relacionar com o homem. A Bíblia diz que toda tarde Ele vinha no jardim para conversar, para trocar ideia, para bater papo com Adão. Trocava ideia do quê? Sei lá. Do nome dos bichos? Pode ser, né? Acho que ele olhava, Adão chegava para ele e falava assim, Deus, vem cá, ó. Tá vendo aquele bicho ali, ó? Botei o nome de macaco. Aí Deus fala assim, paz, olha aqui. Tem cara de macaco mesmo. Não tem? Quando você olha para o macaco, ele não tem cara de macaco. Ele fez bonitinho, certinho, direcionou a vaca, não tem cara de vaca. Então Adão estava fazendo um bom trabalho. Então eles batiam papo, conversavam, trocavam ideia. Relacionamento. Adão sabia quem Deus era. Deus sabia, obviamente, quem Adão era. Criado sua imagem e semelhança. Desde o início, Deus, quando criou o homem, foi para ter um relacionamento com ele, para ter filhos. Então Deus foi sempre se revelando ao homem. Porém, o pecado afastou o homem de Deus, da presença de Deus. A presença se retirou do homem por causa do pecado. Então o homem passou a não ter mais conexão com Deus. E agora, como é que Deus iria se revelar ao homem? Como é que Deus iria se apresentar ao homem? Como é que o homem iria conhecer de fato o coração de Deus, o caráter de Deus? Como é que o homem agora iria se relacionar com Deus? Durante muito tempo, o homem ficou vagando, sem poder ter condições de se relacionar com o Senhor. Mas olha só o que diz esse texto aqui, ó, Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler aqui na versão NVT, por favor, se puder colocar, que é a nova versão transformadora. Aí, ó, Hebreus 1:1. Havendo Deus, outrora, isso. Por muito tempo Deus falou, quantas vezes? Quantas vezes, irmãos? Várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Alguém que buscou se comunicar, se relacionar
várias vezes, falar várias vezes, e de diversas maneiras, era alguém que está se escondendo do homem, que está se escondendo, que não quer se revelar. Se ele buscou, falou de diversas maneiras, de diversas formas, várias vezes, ao longo de toda a palavra de Deus, principalmente no período da lei, Deus procurou falar com o homem. Através de um trovão, através de uma sarça ardente, até de um burro, ele usou para falar com o homem. Através de reis, uma mula, burro, mula, está tudo ali, né? Tudo tem orelha comprida, tudo faz nhon, então tá tudo certo. Através de reis, através de profetas, Deus procurou diversas formas, diversas maneiras para falar com o homem. Então alguém que buscou falar com o homem diversas vezes, diversas maneiras, não era alguém que estava se escondendo do homem. Era alguém que estava procurando uma forma de se relacionar com o homem. Então dizer, não, pastor, Deus é mistério, Ele se revela quando quer, do jeito que Ele quer. Não, Ele já se revelou pela sua palavra. Você quer saber o que Deus pensa, você quer saber o caráter de Deus, olha para a palavra de Deus, busque o conhecimento de Deus, assim como nós lemos. Conheça o Senhor e prossiga em conhecer a Deus. Amém? Você está entendendo aí? Glória a Deus. Deixa eu te contar uma história. Você sabe que essa situação do homem afastado de Deus atrapalhou bastante o homem de entender, de ouvir, de fato, o que Deus tinha para falar. De fato, qual era a vontade de Deus. Deixa eu contar uma história para vocês. Você imagina que um homem que possui um aquário. Sabe esses aquários pequenininhos assim? Um aquário ali, pode ser pequeno, grande. E ele tem ali vários peixes, peixinhos um pouquinho maiores. E aí, todos os dias ele vem ali, bota comida ali para os peixes. E aí, de repente, ele abaixa aquele cabeção para perto do aquário e os peixes saem correndo de medo, se afastando. Porque o peixe não entende que o homem que está cuidando dele está querendo, de alguma forma, se relacionar com o peixe. Eu já tive aquário e para mim era muito frustrante, porque o peixe dependia de mim totalmente ali naquele aquário. Se eu desligasse da tomada, o oxigênio acabava e os peixes morriam. Se eu deixasse de dar comida, os peixes iriam morrer. Se eu não limpasse o aquário, aquela água ia ficar verde, e do jeito que ficar lá, os peixes também iriam morrer. Então os peixes eram totalmente dependentes de mim, do homem que limpa o aquário, que cuida do aquário, que oxigena o aquário, que põe comida para o aquário. Só que eles não entendem que esse mesmo homem é bom. Que esse mesmo homem quer se relacionar. Poxa, eu dou comida para ele, eu queria que ele viesse aqui pertinho, quando eu colocasse a carona aqui assim na frente do aquário, que ele viesse perto, que eu pudesse brincar um pouquinho com ele ali. Mas não era possível. Então aquele homem entendeu algo, que para ele poder se comunicar com aquele peixe, só tinha uma forma: virar um peixe. Acho que ninguém entendeu, mas tudo bem, você vai entender agora. Foi exatamente isso que Deus fez. Quando Ele colocou o homem, e o homem perdeu a conexão no mundo, e o homem perdeu a conexão, Deus continuou dando comida para o homem, Deus continuou alimentando o homem, Deus continuou cuidando do homem, o tempo todo, mas Ele não conseguia se relacionar da maneira que Ele queria com o homem. Porque o pecado estava no meio, o pecado estava afastando, o homem estava se assustando. Quem é esse? Ele é fogo consumidor, ele joga praga, ele mata. Essa era a ideia, esse era o pensamento do homem na antiga aliança, principalmente no período da lei mosaica. Então Deus falou assim: não, só tem uma forma de eu conseguir me comunicar perfeitamente com o homem: me transformar em um
homem. Então o que é que ele fez? Mandou da Trindade, Jesus. A palavra então veio habitar na terra como homem, para poder se comunicar diretamente, perfeitamente comigo e com você. Jesus saiu do seu trono de glória, Jesus saiu de um lugar de majestade, ele deixou a sua glória e veio habitar como homem, para falar, para resolver o problema, o nosso problema, a nossa situação, amém? Você está entendendo? Talvez essa ministração, irmãos, não seja de muitos glória a Deus, amém, aleluia, mas ela é extremamente importante, para você saber quem Deus é, e para que você possa estar seguro de quem é Deus, amém? Aleluia. Na velha aliança, a palavra de Deus diz que ela era imperfeita. Coloca o texto para mim aí, só para a gente poder confirmar isso. Gálatas capítulo 3, por favor, versículo 24 e 25. Gálatas 3, pode ser na versão Almeida Revista Atualizada. Gálatas 3, 24 e 25. Por favor. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Volta para mim o 24. A lei nos serviu de aio, de cabresto, para nos conduzir. Nos conduzir aonde? Até Cristo. A fim de que fôssemos justificados por? Justificados por? Não é pela lei. Não, é pela fé. A lei não podia nos justificar, porque se pudesse, Jesus não precisava ter vindo. Mas a lei nos conduziu até Cristo para que pudéssemos ser justificados por meio da fé. Aí sim, o 25, de novo, por favor. Mas tendo vindo a fé, aleluia, quem são os da fé? Glória a Deus. Tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, a cabresto. Agora coloca outro texto, por favor. Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua franqueza e inutilidade. Aqui está falando da lei. De novo, ó. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei da antiga aliança era fraca e considerada inútil. Por quê? Porque ela não foi dada para salvar o homem, ela foi dada apenas para conduzir o povo até Jesus, até o Salvador. Aí o outro texto, 19, pois a lei nunca aperfeiçoou o quê? Coisa alguma. Não sou eu que estou falando, irmãos. É a palavra. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma e, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então a lei ela era imperfeita e nunca nos levou à salvação. O homem à salvação apenas conduziu ele para aquele que iria nos salvar, Jesus Cristo. Então ela era imperfeita. A lei que foi dada através dos 10 mandamentos para Moisés, e que trouxe também interpretação por parte de Moisés ao escrever as leis. A lei, o período da lei mosaica, ela não mostra quem Deus é. Eu vou dizer de novo para ver se você entendeu, porque tem alguém agora, com o pessoal aí com o olho estatalado assim para mim. A lei da antiga aliança não reflete quem de fato Deus é.
Jesus Cristo é a expressão exata do Pai. Não a lei. A lei era imperfeita. O período da lei só nos conduzia até Jesus. Está entendendo aí? Amém? Está um silêncio. Aleluia. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ele diz, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Não é pela lei? Não, é por Jesus. Agora vamos lá. Oséias capítulo 4, um texto bem conhecido, versículo 6. Só a primeira parte, texto conhecidíssimo. O texto diz, eles vão colocar aí já. O meu povo está sendo destruído. Por falta do quê? Conhecimento. O povo de Deus, aqui é Deus falando através do profeta Oséias. O meu povo. Não é os de fora da igreja. Não, é o povo dele. Nós. Aqui naquela época. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Quer dizer que a lei não trazia conhecimento para o homem? Um pouquinho assim. Um pouquinho assim. Mas não o suficiente. E mesmo assim, o homem ainda não colocava as leis para funcionar. Muitos ainda andavam fora das leis de Cristo, das ordenanças que Deus deu através de Moisés. Aí o texto diz, o meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. Que interessante, não é por causa do diabo. O povo de Deus não está sofrendo por causa do capeta, por causa do diabo, por causa da galinha preta, da macumba que jogaram na frente da tua porta, da tua casa, por causa do sapo que jogaram, né, amarraram na boca do sapo o teu nome e jogaram no mar. Ah, meu Deus, pastor, as coisas não estão dando certo porque fizeram uma macumba, pegaram o fiapo do meu cabelo, colocaram dentro da boca do sapo com o meu nome amarrado, costuraram a boca do bicho e jogaram no mar. É por isso que as coisas não estão dando certo. Não. As coisas não estão dando certo. Você está sofrendo, sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. A falta de conhecimento cega o homem. Quando nós falamos falta de conhecimento, nós estamos falando de ignorância. Podemos falar também, em algumas situações, preguiça. Eu sei que essas pregações vocês não gostam. Mas é necessário falar, amém? Sabe aquele povo que acorda, vou orar, vou ler a Bíblia, todo dia eu oro, deixa para o pastor, ele que precisa, porque ele tem que pregar, deixa para o mestre, que ele tem que ensinar, não, deixa para o apóstolo, tem que abrir igreja, o apóstolo tem que precisar aprender, não, deixa para o missionário, ele tem que pregar a palavra para o povo, ele que precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, se aprofundar no conhecimento. Eu não. Eu como alimento que eles dão na igreja. Aí você passa a semana inteira com fome, chega aqui para comer, enche a barriga, come que nem uns porcos. Aí vai embora, passa a semana inteira de barriga vazia. Em muitas situações é isso que acontece. E aí sofre, as coisas não dão certo, dá tudo errado, não conhece a Deus, não conhece o favor de Deus, ainda bota a culpa nele. Não, pastor, essa doença foi o Senhor que colocou em mim para me tratar. Foi o Senhor que colocou em você, criatura? Será que ele trabalha contra ele mesmo? Porque se a Bíblia diz que Jesus levou, Isaías 53, 1 Pedro 2,14, que ele levou sobre si todas, diga comigo todas as nossas dores e enfermidades, que o castigo que nos traz paz estava sobre ele, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele trabalha contra ele mesmo. Ele mandou Jesus para pagar o preço, morrer na cruz para levar os pecados e levar toda a doença, para depois ele voltar uma doença em você, para te tratar. Não, que ele está tratando comigo através de doença.
Então por que ele mandou Jesus morrer na cruz? Por que ele levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades? Reino dividido? Trabalha em parceria com o diabo? Não faz sentido, irmãos. Mas a falta de conhecimento nos faz, muitas vezes, fazer declarações fora da palavra. Achar que Deus pensa de uma forma na qual Ele não veio se revelar a nós da forma que muitas vezes pensamos. Porque Deus é bom, e você disse isso para mim. E em todo tempo, Ele é bom. Mas a falta de conhecimento, a falta de clareza da palavra de Deus, tem colocado muitas pessoas numa situação de sofrimento. Sofrendo com problemas, sofrendo com o diabo, dentro da ignorância. E é exatamente aí onde o diabo mais trabalha, na sua mente. Eu sempre digo isso e vou repetir. O campo de batalha do inimigo se chama mente. É aí dentro, na sua mentalidade que ele vai trabalhar. Ele vai dizer, não, não é bem assim que ele está falando. Não, é assim sim. Ele levou sobre si dores, enfermidades. A dúvida não procede do Senhor, mas a certeza, porque fé é certeza. Eu fico com a palavra independentemente das circunstâncias, das situações. Quando eu tenho revelação de quem Deus é, eu não aceito as migalhas do diabo. Não, você não entendeu. Eu vou repetir para você ver se você entende. Quando eu entendo quem Deus é, o que Deus liberou para mim, quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso em Cristo, eu não fico mais preso debaixo de condenação do inimigo, debaixo de engano, debaixo de destruição. Quando a revelação chega, quando a luz chega, a escuridão tem que ir embora. Então, quando a revelação chega, você fala, agora eu entendi quem eu sou em Cristo. Agora eu entendi o que eu tenho em Cristo. Agora eu entendi o que eu posso em Cristo. Agora eu entendi o que Deus fez por mim, quando Ele enviou Jesus. Agora eu entendi o preço que foi pago, para qual condição ela foi paga, para me tirar do império das trevas e para me transportar para o reino da luz, para me tirar de uma situação de doença e me colocar numa situação de cura, para me tirar de uma situação de pobreza e me colocar agora numa situação de riqueza. De tirar eu da situação de derrotado e me colocar numa situação de mais que vencedor em Cristo Jesus. De me tirar de um problema e me colocar na solução, de tirar a tristeza e me colocar em alegria divina. Então eu começo a entender quem Deus é. E tudo aquilo que ficou na antiga aliança, a forma que interpretavam Deus começa a cair por terra. Amém? Vamos se aprofundar um pouquinho. Vamos lá. João capítulo 8, versículo 31. Meu Deus, o tempo está indo. Versão Almeida Revista Atualizada, eu vou ler. João 8, 31 e 32. Diz assim. Olha lá. Disse, pois, Jesus aos... Para quem que ele disse? Para quem, irmãos? Aos judeus, peguem isso. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Foi para todos os judeus que ele disse? Não, foi para os judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha a condição. Se vós permanecerdes verdadeiramente, aonde? Na palavra. Palavra de quem, irmãos? Jesus. Se você permanecer verdadeiramente na palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Mas ele, volta lá no 31, deixa lá, por favor. Mas isso ele estava falando para quem havia crido nele. Entenda uma coisa, irmãos. Crer em Jesus não te torna discípulo. Não sou eu que estou dizendo.
É a Bíblia. Ele disse aos judeus que tinham crido. Eles creram. Aleluia. Quando você nasceu de novo, foi por fé, amém? Você precisou crer na pregação da salvação, do evangelho da salvação, do sacrifício de Jesus. Então você creu com o coração e falou com a sua boca, amém? Mas isso não te torna discípulo, te torna salvo, que é diferente. Então aqui, os judeus já haviam crido nele. Porque ele está dizendo, para os judeus, olha lá, que haviam crido. Eles já tinham crido. Agora, ele está dizendo, vocês precisam permanecer. Você precisa permanecer na minha palavra. Onde é que você tem que permanecer? É no que o médico falou? É no que o diabo falou? É nas circunstâncias? São nos problemas? Não, você precisa permanecer nas palavras de Jesus. Aleluia. Se vós permanecerdes na minha palavra, então sois verdadeiramente meus discípulos. Aleluia. E agora sim o 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Presta atenção, o conhecimento da verdade ou da palavra é que vai trazer libertação a você. Não é a verdade, mas é o conhecimento dela. Então, quando eu creio e eu decido permanecer na palavra, eu me torno discípulo. Então, eu conheço a verdade e esse conhecimento entra no meu coração, esse conhecimento entra na minha mente e a verdade vai me libertar. Libertar do quê? Da escravidão, da doença, dos problemas, das dificuldades, da ignorância. Você está entendendo que tudo isso aqui é papel meu e seu? Buscar o pleno conhecimento da palavra e da verdade? Para conhecer quem Deus é. E quem eu sou em Cristo. Quando eu conheço, a verdade entra e me liberta. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom. Aleluia. O conhecimento não vem por aceitar a Jesus. Tem gente que acha, agora eu aceitei Jesus, agora eu sou mega, sou top, conheço tudo. Agora eu já sou crente. O conhecimento vem da busca incessante pela palavra. E eu vou te dizer, não acaba, irmãos. O conhecimento da palavra é até o fim da sua vida. Tem gente que, eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Eu fico até um pouco envergonhado. Mas se isso resolvesse o problema, a gente não precisava ter aqui a escola de ensino, né, o Essência e nem a escola de ministério. Mas não sei se já aconteceu com alguns professores aqui que dão aula na escola. Mas já aconteceu comigo. Acaba de ministrar a aula poderosa, top. Aí sempre chega um irmãozinho, uma irmãzinha e faz assim. Ah, irmão, dá licença, deixa eu pegar um pouquinho desse conhecimento para mim. Dá aquela esfregadinha assim. Eu entendo até o que quer dizer, mas, irmãos, conhecimento não veio eu esfregando alguém que conhece mais do que eu. Conhecimento vem quando eu pego o meu tempo e dedico em estudar a palavra, em buscar a palavra, em conhecer a verdade, em conhecer quem Deus é, quem Jesus é, quem eu sou em Cristo, o que Ele me tornou, o que Ele fez por mim, a condição que eu estou, em me aprofundar do pleno conhecimento da verdade. E quando o conhecimento vem, e ele não vem também por imposição de mãos. Vem aqui, irmãos, vou orar por você, para que o conhecimento venha. Em nome de Jesus, palavra, conhecimento, vem. Aleluia, saiu daqui um mestre da palavra. Se fosse assim, eu ia orar todo dia para minha filha na escola. Estude, geografia, vai entrando na mente dela. Vai, vou botar o livro na cabeça, assim, letras, palavras. Vão entrando, para que ela faça a prova e tire 10. Não. Existe um preço a ser pago. E para nós é um preço mínimo, porque o preço maior já foi pago por Jesus na cruz, amém?
Esse preço a gente não podia pagar, mas o preço de estudar, esse você pode. Amém? Você está entendendo? Aleluia. Da mesma forma, é para aumentar também o seu nível de fé. Pastor, como é que eu aumento a minha fé? É simples, é estudando a palavra. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não tem como, irmão, não, ora por mim para minha fé aumentar. Não tem posição de mão que vai fazer a tua fé aumentar. É você, como? Tendo contato com a palavra, buscando o conhecimento da palavra. A fé vai vir quando você buscar a palavra. É pelo ouvir. É isso que você está fazendo, dedicando o seu tempo aqui hoje para ouvir a palavra. E o conhecimento vai chegar e a sua fé vai aumentar. Porque o conhecimento chega, a ignorância vai embora, e isso vai preenchendo o seu coração e vai preenchendo a sua mente, e você vai dando espaço para Deus agir e menos espaço para o diabo trabalhar. Amém? Já ouviu aquela expressão? Mente vazia, oficina do diabo. Já ouviu isso? Eu vou reformular essa frase. Mente vazia de Deus, oficina do diabo. Se você não colocar Deus dentro da sua mente, irmão, o diabo vai se encarregar de fazer isso por você. Você querendo ou não, ele vai colocar as coisas dele aí. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Deus do céu, se sem fé é impossível agradar a Deus, o que eu preciso fazer? O que Romanos 10, 17 diz. A fé só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E se sem fé é impossível agradar a Deus, o que eu preciso fazer? Ouvir a palavra, ler a palavra, entrar em contato com a palavra, buscar a palavra, para aumentar a minha fé, para que eu possa agradar a Deus. Porque o texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa o quê? Crer. Crer no quê? Que Ele existe. Quando você se aproxima de Deus, você ainda tem que crer que Ele existe. E que não só existe, mas que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você sabia que Deus é galardoador daqueles que o buscam? Pela cara, acho que não. Ele é galardoador, ou seja, presenteador daqueles que buscam. Quer presente de Deus? Busque a Ele. Tenha intimidade com Ele, chegue perto dEle, tenha conhecimento de quem Ele é, e você vai receber galardão da parte de Deus, presentes da parte de Deus, mas isso só vai acontecer quando você buscar o pleno conhecimento da palavra, para aumentar o seu nível de conhecimento de Deus, saber quem Deus é, saber os atributos de Deus, e aumentar o seu nível de fé. Pastor, por que fulano tem mais fé do que eu? Parece que as coisas acontecem na vida dele e na minha não. Porque ele busca mais que você, criatura. Simples assim. Porque ele tem mais intimidade com Deus do que você. Porque ele lê mais a Bíblia do que você. Porque ele passa mais tempo com Deus do que você. Porque ele, ao invés de dar ouvido às circunstâncias, ao diabo, a Satanás, a bagaceira toda, ele dá ouvidos à palavra de Deus. Isso fez com que o homem caísse lá no jardim. Todo dia, Deus falava com o homem. Todo santo dia. Ele se relacionava com o homem. Mas o diabo só precisava de uma brecha, de uma oportunidade, para causar a bagunça toda. E ele aproveitou muito bem a oportunidade que ele teve, que foi dada a ele no jardim, pelo homem e pela mulher. Percebe que todo o tempo que eles tiveram com Deus, e o pouco de tempo que eles tiveram com o diabo, eles deram mais atenção para a voz do inimigo do que para a voz de Deus. Eles colocaram em crise, em xeque, tudo que Deus havia dito, com poucas palavras do que a serpente, ou seja, Satanás, falou para eles. Olha, não é isso que Deus disse? A mulher falou, olha, você também sabe o que Deus disse? Foi isso mesmo. Mas não é bem assim que ele estava querendo dizer. É que se você comer, você vai ficar como ele.
E o homem ainda, sem ter o pleno conhecimento de quem Deus era, e que ele já era igual a Deus, porque ele havia sido criado imagem, igual não, mas semelhante a Deus, porque ele havia sido criado imagem e semelhança de Deus, ficou em dúvida. Ah, é? Mas eu vou ser igual a ele? Sim, você vai conhecer o bem e o mal. Mal? O que é mal? O que é mal? Não existia o mal. Então, Eva pega do fruto, do coco. Você sabe o que é coco? A Bíblia fala, é o fruto proibido, né? Mas alguns estudiosos falaram que é o coco. Porque a Bíblia diz que Eva tomou do fruto e comeu. Qual é o fruto que você toma e come? É o coco, né? Estou brincando, irmãos. Tem uns irmãos olhando com os olhos desse tamanho assim para mim. O pastor revelou qual era o fruto, ele achou. É brincadeira, viu? Mas do fruto proibido. Até porque ia ser difícil quebrar o coco ali e comer. Então ela come do fruto, não acontece nada. Mas a ordem havia sido dada para Adão e não para Eva. Mas quando Adão come do fruto, tudo acontece. Por quê? Considerou mais a voz do diabo do que a voz de Deus. Quem aqui nunca, não precisa se manifestar, mas quem aqui nunca considerou mais a voz do diabo do que a voz de Deus? Mais as vozes das circunstâncias, dos problemas e das dificuldades do que a voz de Deus. Quando um problema aos seus olhos naturais, que parece impossível de se resolver, você olha para a palavra e a palavra já deu uma solução. Mas você olha para o seu diagnóstico, para o seu problema, para a tua situação, e você fala, meu Deus, como é que isso vai resolver? Eu não sei para onde correr. E o Senhor está falando, ei, fique feliz, se alegre. Eu já venci o mundo. Eu já te dei a vitória é sua. Apenas creia, continue crendo, continue confiando. Não dê ouvidos às circunstâncias, os problemas. Eu sou contigo. Aí você olha para as circunstâncias e a circunstância está falando, já era. Não tem mais jeito, acabou. E quantas pessoas têm se entregado aos problemas e às circunstâncias por falta de conhecimento? Quanto mais você conhece a Deus, irmãos, menos abalado você vai ficar com qualquer situação que se levantar contra você. Eu passei por uma situação, e quanto mais situações ruins, dificultosas aparecem para a minha vida, mais eu confio no Senhor. Porque toda vez que eu olho para esses problemas, o Senhor fala, você já passou por isso, eu já te livrei daí, eu já tirei daí, está tudo bem, está tudo certo, vai dormir, vai descansar. As minhas experiências com Cristo me trazem mais convicção de quem eu sou, do que eu tenho, do que eu posso. E que nele eu posso confiar, que nele eu posso descansar o coração, continuar trabalhando, fazendo a minha parte e descansar o meu coração no Senhor, porque eu sei que aquilo que eu não posso resolver, Ele já fez. Já está feito. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O Senhor é bom. O caráter de Deus se revela por suas vontades. Qual é a vontade de Deus? Simples de responder e muito fácil. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Pronto, respondi a sua pergunta. Mas espera aí, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas e na antiga aliança? Era a mesma coisa? Era a mesma coisa. Deus não muda. Tem um texto, não lembro exatamente onde está, mas diz assim, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Não há sombra de variação. Ele não muda, não há variação em Deus. O mesmo Deus que criou Adão, o mesmo Deus da antiga aliança, é o mesmo Deus que agiu em Jesus no período dos discípulos, dos apóstolos, e que age até hoje. Ele não muda e nem há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. Ele não muda. Então a vontade de Deus é sempre boa, é sempre agradável e é sempre perfeita.
João 10:10. O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Aqui Jesus falando para escribas e fariseus, religiosos da época, que se achavam os taus, os cara. Então ele diz para ele, olha, o ladrão vem, quem rouba, quem engana. Mas nós sabemos que um ladrão sofre influência de Deus, é isso? Não. Um ladrão, ele sofre influência do inferno, de Satanás. Eu posso até mudar se eu quiser, dizer o diabo vem senão para roubar, matar e destruir, porque ele influencia o ladrão. Mas vamos para o texto original, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Isso quem estava falando é Jesus. Mas olha o que Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa palavra vida, aqui no grego, é a palavra zoe, que significa a própria vida de Deus. Jesus está dizendo, eu vim para que vocês tenham zoe, a própria vida de Deus, e a tenham com abundância. Então quem é que vem para matar? Quem é que vem para roubar? Quem é que vem para destruir? Pode ter certeza que tudo isso não vem de Deus, não vem dos céus, isso vem do inferno. Mas ele usa de artimanhas para enganar. Ele usa de religiosidade para enganar pessoas, para dizer, olha, o Senhor está mandando essa doença para tratar com a sua vida. Ele é amor, mas ele também é fogo consumidor, ele vai consumir com você. De fato, ele é amor e ele é fogo consumidor, porque a palavra de Deus diz que ele é, mas está falando de justiça, e não para pesar a mão e trazer castigo para o povo. No dia do juízo vai ser fogo consumidor, não tem escapatória. Aqueles que serviram ao Senhor e ficaram debaixo da graça, receberam a Ele como seu Senhor e Salvador, e permaneceram na salvação, esses já têm o seu lugar garantido no céu. Mas aqueles que ignoraram os ensinamentos, a palavra, o sacrifício de Jesus, serão consumidos pelo fogo eterno. Mas Deus não está no céu com um cajado na mão e um tridente na outra. Um lado ele te abençoa, do outro lado ele te cutuca. Como a gente vê muitas vezes nos desenhos animados lá do Pica-Pau, lembra? Aparece um anjinho aqui, tum, tum, tum. Não, perdoa ele, ajuda ele. Aí aparece o diabinho, que nada, olha o que ele fez com você, você vai deixar barato, vai lá, devolve na mesma moeda, faz pior, olha, eu tenho um plano maléfico. Aí o anjinho fica, não faz isso, não dá ouvido para ele. Aí o diabinho vai lá e cutuca o anjo desaparece. E aí o Pica-Pau Irmãos, na sua mente é assim. O Espírito Santo dentro de você, falando com você. Por que você acha que o Espírito Santo vai pegar você e vai levar você para fazer o bem? Não estou nem querendo. O Espírito Santo está me levando. Estou querendo fazer o mal. O Espírito Santo está me levando a fazer o bem. Não é assim, irmãos, o Espírito Santo não vai forçar você, mas ele vai falar com você, vai subir no seu coração as palavras dele, as palavras de Deus. É por isso que você precisa conhecer quem Deus é, e ele é bom em todo o tempo. Conheça então o caráter de Deus, aleluia. Jesus é a expressão exata do Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Vamos ler até o versículo 3. Não, vamos ler do 1 ao 3. Deus veio se revelar a nós, irmãos, através da pessoa de Jesus Cristo. Vamos ler aqui. Nós lemos já esse primeiro texto, mas vamos ler de novo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, versículo 2, nestes últimos dias, quem é que está vivendo os últimos dias? Pode falar amém, porque todo mundo está. Nós estamos nos últimos dias. Nesses últimos dias, nos falou pelo... Quem é o Filho de Deus? Aqui está falando de Jesus, amém? Nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Versículo 3. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão
exata. O que é exato para você? Quem gosta de matemática aqui? Quem gosta de matemática, a gente fala, né? Não, eu sou de humanas, fulano é de exatas, que ele é bom de cálculo. Ele não erra. Não tem como. Matemática sempre dá certo. É assim? Tem as regrinhas e tudo mais, mas quem é de matemática é exato. Aqui está falando que ele é o resplendor da glória e ele é a expressão exata do seu ser. Está falando de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Quer saber quem Deus é? Olhe para Jesus. Não, você não entendeu. Fala para o teu irmão, olha para o zoinho dele, com sono, e fala para ele assim, quer saber quem Deus é? Olhe para Jesus. Ele é a expressão exata do Pai. Aleluia. Ele que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, fez o quê? Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Certa vez Felipe, um dos discípulos de Jesus, disse para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai e nos basta, e já basta. Sabe qual é a resposta de Jesus? Felipe, tanto tempo eu estou aqui com vocês, eu estou contigo, caminhando com vocês, e você me pergunta, mostra-me o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Quer ver Deus? Olhe para Jesus. Quem foi Jesus? O que Jesus fez? Jesus matou? Jesus assassinou alguém? Entenda o preceito de matar. Que aí é um ponto polêmico. Porque a expressão matar é diferente da expressão assassinar. O que é um assassinato? É uma morte premeditada. Você premeditou matar alguém. Você calculou, hoje eu vou lá e eu vou acabar com a vida dele. E aí você vai lá e comete o ato. Isso se chama assassinato. Mas você pode estar dirigindo o seu carro e de repente você ficou sem freio, não conseguiu controlar o seu carro, atropelou alguém e essa pessoa morreu. O que aconteceu com você? Você matou essa pessoa, mas você assassinou essa pessoa? Você premeditou a morte dessa pessoa, mas não aconteceu? Isso foi o quê? Um acidente. Então entenda a expressão matar com a expressão assassinar. Porque se fosse assim, meu Deus, eu perdi a salvação, matei alguém. Um assassino entra dentro da sua casa. Está lá você, esposo, sua esposa, suas filhas, seus filhos, e ele vem para matar todos vocês. E a palavra de Deus diz que eu não posso matar. Então, fica à vontade. Mate-nos. É assim, Chico? Eu duvido você não lutar pela sua vida. E se for o caso de matar, você mata. Êxodo, tem um texto em Êxodo que Deus fala sobre isso. Que se você, alguém, um ladrão, entrar na sua casa e no ato você matar ele, você não será réu de juízo. Isso se chama, como é que fala? Legítima defesa, desculpa. Você está se defendendo. Agora, premeditar um assassinato é diferente. Até porque a palavra não matarás, na tradução original, é não assassinarás. Só estou dando um contexto para você entender, depois você pesquisa. Então entenda a situação, senão um crente não ia poder ser policial. Enfim, pensa, raciocina aí que eu não vou entrar por esse caminho, porque senão não vai dar tempo. Mas entenda isso. Então, deixa eu voltar aqui. Quando você olha para Deus, para Jesus, para a figura de Jesus, Ele não está se ensinando você a matar as pessoas. Nem fisicamente, nem espiritualmente. Jesus ressuscitava as pessoas. Jesus curava as pessoas. Jesus pregava o verdadeiro evangelho e confrontava os religiosos da época. Tanto que eles o procuravam matar, assassinar, prender e matar a Jesus.
Então, quer olhar para Deus? Olhe para Jesus. Como Jesus agiu, como Jesus andou sobre essa terra. Ele mostra quem é o Pai. Ele também diz, olha, eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Em um outro texto ele diz, eu só falo aquilo que eu ouço o meu Pai falar. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? Aleluia. Então vamos lá. Muitos, infelizmente, irão olhar para a antiga e imperfeita aliança e vão questionar sobre doenças, sobre mortes do passado, porque Deus mandou matar, fazer guerra, que a lei de Moisés mandava matar. Outros irão questionar por que Deus permite doenças, catástrofes, mortes de inocentes e tudo mais. Porque eu sei que tudo isso aí passa pela mente de muita gente, inclusive está passando na mente de muitos aqui hoje. Se Deus é tão bom, por que Ele permite essas catástrofes? Se Deus é tão bom, porque Ele permite pessoas inocentes morrerem, crianças morrerem, o caos sobre a terra? Deixa eu te dizer, quando Deus criou o mundo, Ele disse o seguinte, que Ele entregou o mundo aos filhos dos homens. Quando Deus colocou o homem no jardim, Ele disse para o homem, governai, multiplicai, enchei a terra. Deus é soberano, amém? Mas a soberania de Deus, ela tem limites que Ele mesmo impôs. Tem muitas coisas que Deus não pode fazer. Como assim? Se Ele é soberano, Ele pode fazer qualquer coisa? Sim, Ele é soberano, Ele não é um ditador. Não confunda soberania com um ditador. O ditador faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, como bem entender, e ai de você se não acatar. É morte. É prisão. Você é obrigado a cumprir aquilo lá e acabou. Só que Deus é amor. Ele é soberano. E na soberania de Deus, Ele não pode mentir. Aquilo que Ele diz é a verdade, ponto. Na soberania de Deus, Ele mesmo fala, eu não volto atrás das minhas palavras. Quando Ele libera uma palavra, Ele não volta atrás. Então, para quem Ele entregou a terra que Ele criou? Para os homens. Para quem? Qual ordem que Ele deu para os homens? Governe sobre a terra. O que o homem está fazendo desde então? Governando sobre a terra. E Deus não vai interferir nas ações do homem ou naquilo que o homem está decidindo fazer sobre a terra. Ele é tão justo que Ele permite você plantar o que você quiser. Da mesma forma, Ele é tão justo que Ele permite você colher aquilo que você plantou. Mas pastor, eu não plantei isso, eu estou tendo que colher, porque o presidente, o governador, o vereador, o prefeito, estão fazendo coisas ruins e eu nem votei nele. Ok? Mas na soberania de Deus, existe algo chamado escolha, livre-arbítrio, e a maioria escolheu, e nós temos que pagar o preço. E Ele não vai interferir, porque Ele é justo. Ele é tão bom, que Ele é justo. Ele deixa a gente viver conforme as escolhas que a humanidade escolheu fazer. Sabe qual é o problema nosso? É a nossa mentalidade terrena. A gente tem um pensamento muito aqui nessa terra. Tem um pensamento muito terreno. A palavra de Deus diz que nós devemos pensar das coisas do alto. E não das coisas da terra. A gente fica muito preso aqui. Mas fique tranquilo, o homem inocente que morrer, ele vai ter um encontro com Deus. A criança inocente que morrer está bem lá com o pai. Talvez você fale, mas não é justo. Justo para você. Na sua justiça não é justo. Mas quem disse que você é o tutor da justiça? Quem disse que nós temos que viver com base na tua justiça? Ou na minha justiça? A justiça é de Deus, irmãos. Ele é o soberano. Então Ele não pode mentir, Ele não pode voltar atrás das suas palavras. Sabe o que mais que Deus não pode? A Bíblia fala que Ele não pode ser tentado por ninguém, pelo mal. Sabe o que mais Ele não faz? Ele mesmo diz, Ele a ninguém tenta. Ai, Deus está me tentando.
para me promover. O quê? O que é que você falou? Deus está tentando você. Ele está me tentando, ele está fazendo um teste comigo. Eu estou no deserto, pastor. Eu estou no deserto, passando pela prova. Porque o Senhor me colocou lá no deserto para me testar, para me tentar, para ver se eu vou resistir. Porque Ele tem uma grande obra para mim. Que conversa é essa, irmão? Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Se você está nessa situação, é porque você vive nesse mundo, onde Jesus diz que no mundo tereis aflições. Ele não enganou ninguém, não. Ele falou, no mundo vocês vão ter aflições. Mas ele não parou o texto por aí, glória a Deus. Ele continuou dizendo, mas tem de bom? Aleluia. Eu venci esse mundo. E o que mais ele fez por mim e por você? Nos tornou mais, aleluia, que vencedores. Então, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Deus é bom. Mas, pastor, e os assassinatos da antiga aliança? Do passado? E aquele texto que diz que Deus veio e mandou Saul matar o povo dos cananeus. É os cananeus, né? Acho que é os cananeus. Mandou matar o povo, inclusive as mulheres, as crianças de peito. Como é que explica isso? Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Podemos entrar nisso tranquilamente. Acho que o horário não vai dar. Mas eu posso tocar nisso. Mas uma coisa, eu vou ser bem aberto com você. Tudo o que está na antiga aliança, eu coloco, entenda o que eu vou dizer, a prova, aquilo, a forma que está escrito. Quando eu olho para a pessoa de Jesus Cristo. Entenda o que eu estou dizendo. Eu coloco à prova a forma que está escrito. Eu não disse o que, mas como está escrito. Quando eu olho para a pessoa de Jesus Cristo. Existem interpretações erradas, de formas de traduções erradas. Por exemplo, vou entrar, não vai ter jeito. Porque estão me olhando com a cara assim e vou ter que falar. O pastor falou, um dia você prega, ele está querendo acabar o culto. Mas é rapidinho. Existem expressões que muitas vezes, de afirmações, quando no hebraico ele é traduzido, os hebreus, né, o que falam hebraico, eles têm mania de trazer afirmações muito fortes, e de trazer afirmações carregadas de muita afirmação, de muita ênfase. E uma das coisas que são feitas em vários livros do Antigo Testamento, isso você vai poder pesquisar, pode pesquisar por aí depois, na internet, você que gosta de dar um Google depois, fique tranquilo, pode pesquisar. Muitas afirmações que é feita de forma exagerada. Por exemplo, quando eles falam que era para Saul guerrear contra os cananeus, e era para acabar com tudo, matar criança, matar mulher, tudo mais. Anos depois se passaram, quando Davi depois já era rei, ele fazendo aliança com esse mesmo povo. Como é que então esse povo acabou, foi colocado a nada, foi consumido, e anos depois, quando Davi era rei, Davi faz aliança com esse povo? Se eles tinham sido destruídos. Mas existe algo que se chama, anota aí, aula de português. Hipérbole. Você conhece a palavra? Hipérbole. Sabe o que significa? É uma figura de pensamento, já que o sentido figurado reside na ideia sugerida. Assim, ela consiste no exagero proposital em uma afirmação. Daí o adjetivo hiperbólico, isto é, exagerado, excessivo. Quem nunca disse assim, nossa, eu estou morrendo de fome? Você está morrendo? Mas é uma expressão excessiva, exagerada, que indica que você está com muita fome. Nossa, eu estou com 1 milhão de coisas para fazer. Tem 4 coisas para fazer. Mas você quer mostrar para quem você está conversando que você tem tanta coisa para fazer, que você exagera na sua expressão, na qual você diz 1 milhão de coisas para fazer, morrendo de fome. Olha, eu estou com tanta raiva de você, que quando você chegar aqui, eu vou acabar com você. Acaba nada. Mas é uma expressão exagerada,
excessiva. E a Bíblia, nas traduções, ou os hebreus, eles faziam isso de muitas formas e de muitas maneiras. Então aquela expressão, matar todo mundo, é uma forma exagerada que foi escrito aquilo. Eu prefiro enxergar dessa forma, do que pensar que Deus seria um assassino, quando Ele na verdade mandou Jesus morrer na cruz para me salvar, para mim não ir condenado ao inferno. E se a Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação, e que Jesus Cristo é a imagem exata de Deus, por que eu vou duvidar da palavra? Ele é a expressão exata, Jesus Cristo. Eu vou encerrar, o pessoal do louvor vem aqui, não vou fazer apelo, fique tranquilo. É só para que eles têm que vir aqui mesmo, já pode vir. Deixa eu dizer algo para você. Eu estou andando aqui, e no chão, não sei se dá para ver daí, existe uma sombra minha aqui, certo? Está aqui, a luz está pegando a minha sombra aqui. Talvez as pessoas que estão lá no fundo não consigam me enxergar com clareza. Se já não consegue me enxergar com clareza, imagina a sombra. A sombra, ela traz uma ideia de quem você possa ser. Se você olhar para a minha sombra, talvez pelo ângulo que você estiver olhando, vai parecer que eu sou pequeno. Se o sol estiver aqui em cima da minha cabeça, como está essa luz aqui, a minha sombra fica pequenininha aqui, ó, eu olhando para a minha cabeça aqui. Tem uma outra sombra que está fazendo aqui por causa daquela luz lá atrás. Mas essa luz aqui está fazendo uma sombra sobre mim, e eu só consigo ver a cabeça. Mas se eu for me afastando, essa sombra, ó, vai aumentando. E dá para ter uma ideia, olha, pela sombra. Talvez ele seja alto. Talvez ele seja baixo. Talvez ele tenha um nariz grande. Talvez ele tenha um nariz pequeno, empinado. Talvez ele seja bochechudo. Não dá para saber direito. Mas quando eu olho para a sombra, eu tenho uma ideia de quem eu possa ser. Mas quando você quer saber quem de fato eu sou, o que é que você precisa fazer? Eu sei que eu te fiz uma pergunta muito difícil, mas eu vou reformular minha pergunta. Se você quiser saber quem de fato eu sou, você precisa olhar para quem? Para mim ou para minha sombra? E quando você olha para mim, você tem uma ideia exata de quem eu sou. Homem alto, bonito, elegante. A minha esposa acha. Né, amor? Tá vendo? Então você vai saber quando eu olho, olha, ele tem barba, olha, ele tem o nariz empinado, olha, ele tem cabelo curto, olha, ele tem furinho na bochecha, ele tem dedo grande, mão grande, pé grande, perna grande, ele é comprido, ele é barrigudo. Então você consegue saber quem eu sou ao olhar para a minha imagem e não para a minha sombra. Amém? Você entendeu isso? Você entendeu, irmãos? Glória a Deus por isso. Então vamos ler um texto. Aleluia. Espera aí que eu saí aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Põe na versão NVT, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Aleluia. Eu até poderia ler aqui, mas eu quero que você leia, glória a Deus. Hebreus 10, 1, ora. Visto que a lei é o quê? A lei tem sombra. Sombra do quê? Dos bens vindouros. A lei é o quê? Sombra daquilo que há ou havia de vir. Então quando eu olho para a lei, eu não consigo enxergar pela lei a expressão exata de quem Deus é. Porque a lei tem sombra apenas das coisas, dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles ofereceram. Pode ir para o próximo, pode ir para o 2.
Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, aleluia, não mais teriam consciência de pecados. Pode continuar. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação dos pecados todos os anos. O que ele está falando aqui? Dos sacrifícios que eram feitos pela lei. Todos os anos eles tinham que sacrificar, para que os pecados do povo pudessem ser esquecidos, mas não perdoados, encobertos, varridos para debaixo do tapete, mas os pecados continuariam lá. Mas Jesus veio e resolveu esse problema de uma vez por todas, aleluia. Versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, que era isso que eles faziam, sacrifícios. 5, por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Olha aqui, Jesus dizendo: não te deleitaste com os holocaustos e ofertas pelo pecado, que eram oferecidos na época da lei. Então, eu disse: eis aqui estou. Jesus disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Para quê? Para fazer, ó Deus, a tua vontade, aleluia. Versículo 8, depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. O que se oferecia segundo a lei, Deus rejeitou. Serviu de sombra, serviu de exemplo para as coisas, para os bens que haviam de vir. Versículo 9, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Pode continuar. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, aleluia. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer, muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados, falando dos sacrifícios da lei. Versículo 12, Jesus, aleluia, porém, tendo oferecido, quando? Para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Último texto, 13, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Aleluia. Quer entender o caráter de Deus? Olhe para Jesus Cristo. Pare de ficar julgando o que a lei diz, como a lei diz, e colocando em xeque quem Deus é. Pare de julgar, o Deus da antiga aliança é diferente do Deus da nova aliança. Não, o Deus da antiga é o mesmo Deus da nova. O Deus, Ele é antes, como eu já disse, Ele é hoje e Ele sempre será. Ele não muda e nunca mudará. Ele é amor, Ele é bom e Ele é bom em todo tempo. Não confunda justiça de Deus com obras malignas de Deus, porque Ele é bom. Fique de pé, feche seus olhos, eu quero orar. Fique tranquilo, irmãos, hoje teve ceia, Deus é soberano. Feche seus olhos e reflita um pouquinho aí. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Graças a Deus que o versículo não acabou por aí. E ele continua dizendo, versículo 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito. O que é que Ele nos revelou? Aquilo que nem olhos viram, aquilo que nem olhos ouviram, e aquilo que ainda nem tinha penetrado ou subido ao coração humano, Deus revelou pelo Espírito. Aleluia. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus.
O Espírito Santo que está em você, habitando em você, ele perscruta as profundezas de Deus. Versículo 11 diz: porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, aleluia. Porém, temos a mente de Cristo. Meu Deus do céu. O Espírito Santo de Deus que habita em você e opera em você e através de você, ele perscruta as mais profundezas de Deus. E ele traz ao seu coração, ele revela ao seu coração, para que você possa conhecer quem Deus é. Porque eu e você, que temos o Espírito Santo de Deus, temos a mente ou a mentalidade de Cristo. Feche seus olhos aí, continue com eles fechados, melhor dizendo. Deus, obrigado, Pai, pela tua santa e poderosa palavra. Obrigado a Deus, porque eu sei que essa palavra, falando sobre o seu caráter, quem você é, que você é bom, e é bom em todo o tempo, que não há sombra de variação em você, que você é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o Senhor nunca mudou, e o Senhor sempre quis ver o nosso bem. O Senhor entregou o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar, para que, como resultado dessa morte e ressurreição, o Senhor pudesse resgatar a humanidade que estava afastada do Senhor e trazer de volta como seus filhos, onde Jesus passou de ser o único para ser o primeiro, o unigênito para ser o primogênito, Pai. O Senhor resgatou a sua igreja, o Senhor resgatou o mundo, ó Pai, entregando o seu filho Jesus, porque o Senhor é bom, e bom em todo tempo, e tudo que o Senhor faz, ó Pai, é para revelar a sua bondade, é para revelar a sua grandeza, o seu caráter. Ó Pai, nos perdoe, ó Deus, se em alguns momentos da nossa vida nós duvidamos da tua palavra. Nos perdoe, Pai, se em algum momento da nossa vida, Pai, nós colocamos em xeque a tua palavra. Se em algum momento, Pai, nós julgamos algumas coisas que lemos na palavra e não entendemos, ó Pai, pela falta de conhecimento que muitas vezes temos, ó Pai, através da nossa falta de busca, e julgamos em não conhecer a sua honra, o seu caráter, quem você é. Nos perdoe por isso, Pai, porque hoje eu creio que nós entendemos uma nova mentalidade, quem o Senhor é, e que eu posso não entender o que aconteceu na antiga aliança. Pode até ser que no meio desse ensinamento de hoje, ó Pai, nós não entendemos algumas coisas ainda que foram ditas da antiga aliança, mas uma coisa nós entendemos, e numa coisa eu creio, que Jesus Cristo é a expressão exata do Pai. E se eu quero conhecer ao Senhor, basta eu olhar para Jesus, basta eu me relacionar com Jesus, com o teu Espírito Santo, basta eu buscar o pleno conhecimento da verdade, e o Senhor se revelará como já tem se revelado pela tua palavra. Nos perdoe pela nossa ignorância, Pai, nos perdoe pela preguiça, nos perdoe pela falta de cuidado com a tua palavra, pela falta de busca pela tua palavra, pela falta de busca do pleno conhecimento da tua palavra, Pai.
Oh Jesus, nós queremos viver um novo tempo com o Senhor, sabendo, ó Pai, que a Tua vontade para nós é sempre boa, agradável e perfeita. Aleluia. Eu te louvo e te agradeço. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Fique com essa palavra. Amém. Foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É um tema extremamente importante. Se você quer aprender mais sobre o caráter de Deus, se você ainda não fez a escola Essência, não perca o tempo. Corre lá com a Débora, ela é nossa diretora. Se inscreva para o próximo ano você poder fazer. O caráter de Deus também é uma matéria aqui da Escola Essência, do nosso Centro de Capacitação Ministerial. E vai falar mais aprofundado ainda sobre esses temas. Aqui, irmãos, foi algo que tive que resumir o resumo do resumo do resumo. Tem muita coisa ainda que precisa ser falado aqui, ensinado, mas é que não dá tempo. Vocês viram que eu já estourei o horário. Amém? Mas corra lá, faça sua inscrição. Ah, pastor, já fiz a escola. Posso fazer de novo? Conversa com o pastor, conversa com a Débora. É sempre bom aprender. Amém?